Hoje a população de Araraquara pode ter conhecimento da nanoarte através de uma exposição que está sendo realizada no saguão da Câmara Municipal de Araraquara. É um trabalho novo, um trabalho diferente, muito bonito, diga-se de passagem. Você que não visitou, deve então comparecer à Câmara Municipal, que você vai gostar. Vai ver peças diferentes, com formas diferentes e cores diferentes. E essas peças foram retiradas das coisas que estão ao nosso derredor. Mas tudo isso é invisível a olho nu. É nanoarte, que vem da nanotecnologia. E o professor Elson, que é professor do Instituto de Química da Unesp e também coordenador do CNPq, o entendido nesta arte. Professor, obrigado por receber a nossa equipe para falar um pouco sobre essa tecnologia tão bonita e tão interessante. Eu agradeço sinceramente esse espaço aberto, principalmente pela Câmara Municipal de Araraquara. O presidente da Câmara, João Farias, deu essa grande oportunidade para nós falarmos à população de Araraquara o que nós estamos fazendo aqui no Instituto em termos de pesquisa. Normalmente, essa pesquisa não passava desse espaço diminuto aqui do Instituto. Mas hoje nós temos essa nanoarte, deu a possibilidade de nós mostrarmos para a população de Araraquara, do estado de São Paulo, do Brasil e, quizás, nossa arte já foi para Nova York, já foi para Israel, já foi para Portugal, Espanha, França. Então, é algo diferente e suscitou interesse em vários países e vários locais do nosso país. Numa linguagem bem simples, para a gente explicar para todas as pessoas que acompanham com a gente o programa, o que é nano? Nano, essa palavra sempre existiu. Quando nós tomamos uma aspirina, o princípio ativo da aspirina é uma partícula menor que o nano, é molecular. Então, o nano, se vocês olharem o cabelo e dividirmos esse pedacinho, esse cabelo, por 100 mil, nós vamos ter um nano, é 10 a menos 8. É um número que nunca nossos olhos vão ver. Por isso que a nanoarte é a arte do invisível. São coisas invisíveis que nós não vemos e o microscópio dá a oportunidade de nós mostrarmos para a população o nível de pesquisa que existe e também para nós, pesquisadores, vermos só a partir de 1955, que houve a possibilidade dos microscópios eletrônicos, vemos aquele produto que nós estamos obtendo no laboratório, quão pequeno é e quão eficiente ele é também. Bom, então hoje já é normal para os pesquisadores, mas são formas diferentes, às vezes até do mesmo material. Esse é um ponto extremamente importante que o senhor colocou, é um conhecimento importante. Nós temos, por exemplo, o óxido de titânio, é o titânio oxidado. E quando uma pessoa vai à praia, ele usa um pigmento para que a luz do sol não queime a pessoa fortemente. Ali nós temos nano de TiO2, óxido de titânio, mas ele tem uma forma diferente do mesmo nano que se utiliza em painéis para absorver a luz do sol e transformar esses fótons, essa luz, em elétrons e fazermos com a luz do sol gerarmos energia elétrica. Então,
quando o TiO2 tem formas diferentes, ele tem também propriedades diferentes. Isso aí não era muito claro nos anos 60. Nos anos 70 que começou-se a verificar e as pesquisas evoluíram enormemente para nós termos produtos completamente diferentes hoje em dia. As pessoas têm memória de computador, essas memórias de computador são todas memórias feitas com filmes finos. E esses filmes finos são nano. E pegam quantidade de informação enorme. Então, dependendo do tipo de filme fino que nós fazemos, nós temos mais memória ou menos memória. Então, como você vê, o nano, se a gente souber no futuro manipular o nano, nós podemos fazer uma revolução muito grande de todo o nosso ambiente que nós temos. Pegando especificamente esse caso aí do computador, antes as memórias eram coisas gigantescas, né? E agora cada vez menor. Esse é um detalhe muito interessante. Nos anos 70, um computador de 32 megabytes custava em torno de $1 milhão. Hoje em dia, o pessoal usa celulares com gigabytes e custa em torno de R$ 1.000. Por quê? Duas coisas que evoluíram enormemente. Primeiro, aqueles computadores não se utilizava semicondutores, certo? Então, precisava para refrigerar quantidade de resfriamento enorme. E hoje em dia, com o semicondutor, nós temos quantidade muito pequena. Mas quando nós chegarmos, em termos de memória do computador, um computador quântico, nós vamos ter uma quantidade de informação infinita num espaço extremamente pequeno. Mas isso aí não é coisa de filme americano? Não, isso é coisa da realidade. Inclusive, nós temos o Alexandre Simões, hoje, em Colorado, nos Estados Unidos, fazendo uma pesquisa em que, nessa pesquisa, nós estamos procurando modificar totalmente o tipo de memória que existe. Vão ser as memórias resistivas, que, em outras palavras, a memória quântica, que você não vai ter o espaço hoje que se utiliza de memória vai ser multiplicado por valores que nem a imaginação pode pensar. Seria o computador quântico. Então, aqui, Araraquara está participando ativamente de novos tipos de memória, mas de acordo com aquilo que você está colocando, em nível nano. Então, que nano nós estamos falando aí? Nós estamos falando nano que vai de 5 a 10 nanômetros. Esses espaços que vão ocupar essas memórias. Os nanos também são diferentes? São diferentes. Quando o material para ser nanômetro, ele tem que ter, no máximo, 100 nano. Agora, de 100 a 80 nanômetros, ele pode ter uma mesma morfologia de um material de 50 nano, mas tem propriedade completamente diferente. Então, o tamanho, os nanos, entre eles, tem também uma briga de dizer qual é o mais eficiente, quem tem mais eficiência. E é um negócio complicado, porque às vezes o material de 10 nanômetros tem uma propriedade excelente de absorção da luz. E um de 100 não tem essa mesma propriedade. Mas ele pode ser utilizado em outra área. Em outra área. Por exemplo, o de 100 vai funcionar melhor na decomposição de materiais orgânicos. Você sabe que hoje em dia um dos grandes problemas que existe, o pessoal não atentou até hoje,
é a água. Nós estamos poluindo tudo. Então, nós temos que pesquisar violentamente para obter materiais que destruam esses orgânicos que nós estamos colocando na água. Senão, daqui um pouco tempo, nós não teremos água para beber. É porque a água que existia há milhões de anos atrás é a mesma quantidade de hoje. Sim, e com um detalhe de ordem técnica, a população brasileira, do mundo cresceu muito e todo mundo usa um sabonete, escova o dente, usa preservativo e vai para aí em diante e joga esses poluentes dentro da água. Um remédio orgânico que nós tomamos, esse remédio 100% ali não é destruído. Só uma parte o nosso corpo destrói. O resto nós vai para a água. Vai para a água. E nós vamos poluir a água. Então, hoje em dia, o Nano também está lutando para eliminar a poluição dos nossos rios, lagos e mar. Perceberam, então? O nano é muito mais importante do que apenas o que a gente tinha imaginado. Então, dá para a gente falar sobre isso aqui muito mais. Mas eu queria agora abordar mais uma vez o assunto da nanoarte. Professor, aqui, quando é que vocês começaram a perceber que dava para trabalhar também na área artística? E a gente vai conversar daqui a pouquinho com mais pessoas dessa área. Mas como é que se pensou aqui em Araraquara, lá em São Carlos? Como é que se pensou nisso? Pensou o seguinte, as imagens todas que nós temos são em branco e preto, certo? Então, o Rorivaldo Camargo, que é nosso técnico de microscopia eletrônica, um dia ele pegou e falou, professor, isso aqui parece muito com girassol. Eu falei, eu vou pintar. No outro dia ele pintou, realmente parecia um girassol. No dia seguinte ele me apresenta de cor amarelo, ele falou, olha, não parece um casulo? Eu falei, exatamente, isso aí é um casulo. E foi por aí que se criou a nanoarte há 4 anos atrás. E já existia em Nova York uma pessoa que nós não conhecíamos, Chris Ofescu, que também estava fazendo essa parte de nanoarte. Mesmo trabalho. Mesmo trabalho, com uma pequena diferença. Ele fazia esses trabalhos e cobrava entre 13 mil a 20 mil dólares por quadro de nanoarte. Por quê? Que não tinha. Nenhum artista tem um equipamento de $1 milhão para ver as partículas em nível de nano e criar, a partir dessa imagem, uma imagem artística. Então, a nanoarte tem 2 coisas. De um lado, a síntese, que é extremamente complexa, e do outro lado, tem a criatividade do nosso pessoal, que vê em coisas diferentes, que se assemelha muito o dia a dia nosso. Dá para a gente perceber nas nossas imagens, que inclusive já foram captadas aqui, que você pode estar acompanhando, algumas são esféricas, outras são retas, e essas realmente são as formas que estão aí no nosso ambiente? Sim, essas formas. São formas que estão no nosso ambiente e nossos olhos não veem. Sim. E que o microscópio, quando nós aumentamos 100 mil vezes, 200, 300, 400, até 1 milhão de vezes, nós passamos a ver essas formas completamente diferentes da nossa natureza, que é uma natureza oculta a nossos olhos. Então, a nanoarte, ela tem 2 etapas. A primeira etapa é o invisível. E o microscópio torna esse invisível invisível. E esse visível, a hora que nós pintamos, o Rorivaldo e o Ricardo pinta, nós temos a nanoarte. Bom, então uma pergunta que não quer calar. Eles são cientistas ou são artistas? A verdade, nós estamos unindo o útil
ao agradável. O útil é nós estamos pesquisando novos componentes, como nós falamos aqui, para computador, para sensor, para despoluidor. Isso aí é útil. O agradável é fazer a nanoarte. E a gente pode perceber que o senhor está muito feliz também, porque esse trabalho ganhou o mundo. E ganhou, inclusive, prêmios. Nós ganhamos prêmios 4 vezes que participamos em Nova York. Nós fomos entre os 10 melhores. Pegamos, inclusive, uma vez o segundo colocado. E porque vem participar, vem os Estados Unidos, vem a maior parte dos países da Europa, América Latina, Canadá. Então, nós temos um mundo hoje em dia fazendo nanoarte. Inclusive, nos congressos estão abertos agora para os cientistas apresentarem no recinto do congresso nanoarte. Então, você viu que a nanoarte saiu do nosso Araraquara e São Carlos e já está para o mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer esses microscópios, porque é bem diferente do que você viu na escola, hein? Você sabe por que foram criadas essas vagas especiais em Araraquara? Ah, sabe? Que bom! Assim a gente não precisa explicar. E essa outra aqui? Você também sabe? Ou quer que explique? Você certamente se lembra daquele microscópio do tempo da escola. Pois é, não tem absolutamente nada a ver com esse microscópio que nós estamos falando hoje aqui. Esse é de altíssima tecnologia e de onde se conseguem essas imagens fantásticas através da nanoarte. Mas nós também precisamos do material. Exatamente por isso o Ricardo e o Rorivaldo estão conosco aqui. O Ricardo trouxe um material para a gente fazer uma experiência aqui, né? Uma demonstração, né? Isso, que material que é esse? Olha, aqui nós temos o alumínio em pó. E é esse material que a gente vai colocar dentro do microscópio. Esse material é colocado no pequeno suporte, que está aqui na minha mão, e esse suporte que é colocado no microscópio. Então vamos acompanhar aqui com o Rorivaldo esse processo para a gente obter algumas imagens. Então o primeiro processo, o que ele faz? Já colocou esse material ali? Primeiramente ele vai abrir o microscópio, onde vai ser inserida a amostra. Após isso, a amostra lá dentro, a gente tem que esperar alguns minutos, 1 minuto, 2 minutos, para o microscópio estabilizar, que a gente tem que trabalhar em alto vácuo dentro do microscópio. Aí, com esse vácuo feito, nós já podemos fazer as imagens. Aqui no caso, o microscópio já está com um vácuo, então o Rorivaldo já colocou a amostra, vamos esperar um pouquinho, é coisa rápida, e ele já vai estar visualizando essa amostra ou gerando as imagens do material. E aí vocês vão escolhendo essas imagens? Como é que é? Exatamente. Assim, o nosso trabalho consiste em fazer as imagens do material. O que acontece é que muitas vezes a gente está trabalhando e se depara com alguma imagem que chama mais a nossa atenção. Então é nesse momento que a gente salva a imagem e deixa ela separada. Aí a gente separa ela para depois nós podermos trabalhar para fazer a nanoarte. Então, nem todo o material que vocês conseguem, vocês podem obter uma boa imagem. Sim, com certeza. Porque algumas imagens, por exemplo, elas chamam a nossa atenção. Elas podem parecer um novelo de lã, elas podem parecer um rio. Então, essas imagens, sim, que a gente seleciona e, posteriormente, acaba utilizando para fazer a nanoarte. E você pode mostrar para a gente como é que faz ali um pouquinho? Sim, lógico. Então vamos lá. Ou então explicar pelo menos, né? Não, com certeza. O que o Rorivaldo está fazendo aqui. Eu estou vendo que ele está usando luvas. Isso, é importante usar luvas porque não pode ter o contato propriamente da mão.
Porque a nossa mão, a gente transpira na mão. E sempre há resíduos, principalmente de sódio e cloro na nossa mão. E dependendo do material, a gente pode contaminar. A gente fala da contaminação das amostras. Então, para trabalhar na parte de microscopia, tem que ser sempre com luva, tem que ser um ambiente sempre limpo para não ter contaminação de amostras. E quanto tempo mais ou menos demora para que essa imagem seja emitida para o computador e dali você consiga fazer a seleção? Olha, a partir com o microscópio já funcionando é instantâneo. A imagem é gerada, a gente fala que ela é gerada ao vivo, vamos dizer assim. É muito rápido. Se vocês quiserem, a gente já pode mostrar já alguma imagem. Essas são as imagens obtidas do material. Aí, após essas imagens serem obtidas e a gente fazer uma pré-seleção, separamos a imagem e aí levamos ela para o nosso computador para daí sim fazermos toda a parte de colorização dela para fazermos a nanoarte. É difícil fazer essa colorização? Eu não digo difícil, é um pouco trabalhoso apenas, porque como vocês estão vendo, dependendo da amostra, ela vai ter um tipo de característica, né, como a gente está vendo a estrutura, e daí para colorir é um pouquinho mais demorado do que, por exemplo, a gente fosse um único, como eu posso dizer assim, apenas um cubo. Então depende muito de como a amostra se apresenta para a gente. Então você pode dar uma palhinha disso para a gente lá no seu computador? Lógico, vamos lá. Então vamos acompanhar ali. Aqui eu tenho uma imagem que eu iniciei ela, tá, para finalizar praticamente, aonde a gente percebe aqui que eu simplesmente vou colorindo a parte da estrutura da amostra. Mas você tinha que ter uma ideia mais ou menos do que parecia. Exatamente. A minha ideia aqui seriam fazer novelos de lã. Então, cada estrutura aqui eu estou fazendo com uma cor diferente. E você está transformando o que em novelo de lã? O material é um óxido de cobre que eu estou transformando em um novelo de lã. O que é óxido de cobre? O óxido de cobre é um material que é utilizado, por exemplo, em fiações, em cabos elétricos é utilizado óxido de cobre. Ele pode ser usado também como sensor de gás. Então ele tem várias aplicações. E aí você vai chegando a esse resultado final. Esse resultado final. E depois as telas ganham prêmios. Exatamente. Aí depois a gente, agora como a gente está iniciando, a gente está participando de concursos, tudo. E graças a Deus estamos sendo, nosso trabalho está sendo reconhecido. Quanto tempo demora para você fazer um trabalho desse? Olha, um trabalho desse demora mais ou menos, dependendo da imagem, da dificuldade da estrutura que a gente obtém, demora entre 2 dias, 3 dias no máximo. Mas aí você tem que usar a criatividade. Só. Exatamente. O principal é imaginar as coisas. Aí depois que a gente tem a ideia, por exemplo, aqui, é um novelo de lã, aí tudo fica mais fácil, é só trabalhar com as cores. Eu falava agora há pouco com o professor sobre a mistura de arte e ciência. E eu queria fazer a mesma pergunta para você. Você se sente um artista ou se sente um pesquisador? Olha, eu me sinto as duas coisas. Porque pesquisador como o profissional, tá? Que eu trabalho com isso há 12 anos. E também um pouco como artista, tá? Porque do nada, na verdade, eu descobri a arte dentro do trabalho. Então, são duas coisas que me dão um prazer. E como é que é operar um equipamento tão sofisticado assim? Olha, há 12 anos atrás, que eu entrei a primeira vez que eu pisei dentro do laboratório, eu não tinha noção do que era um microscópio eletrônico. Eu fiquei assim, deu medo, porque é algo assim, quem nunca viu, um microscópio, mas desse tamanho, é algo muito grande. Falei, eu nunca vou conseguir. Nada micro, né? Nada micro. Eu nunca vou conseguir mexer com um aparelho desses. Mas com calma, fui mexendo, com bastante cuidado e consegui. Como é que você se sente agora, interiormente, vendo o trabalho que você faz, obras que você e o Ricardo desenvolvem, percorrendo aí o mundo? Olha, não tenho palavras para dizer a felicidade que tanto eu quanto o Ricardo estamos por essas obras estarem rodando o mundo, tá? Porque o primeiro concurso
já foi para fora do país, foi para a Europa, ele está na Europa rodando agora e a gente quer muito continuar com isso, que continue tendo o mesmo sucesso que está. Bom, você está com sucesso. Tem mais algum projeto? Olha, a gente está para lançar o livro Nanoarte e Nanotecnologia. Tem DVD novo saindo também. Tá certo. Então, eu queria te dar os parabéns, porque realmente o trabalho é muito bonito, muito diferente, e quem não conhece tem que conhecer essa Nanoarte, né? E a ideia nossa é continuar divulgando para as pessoas leigas, não só o meio científico que não conhece, também conhecer a Nanoarte e a nanotecnologia. Tá certo. Obrigado, viu? Nós mostramos um pouco da Nanoarte aqui na TV Câmara. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, você pode entrar na internet no site cmdmc.com.br/nanoarte. Lá existem vários links que você vai ver no YouTube imagens fantásticas.